Fé e Tulipas, Provérbios capítulo 26. Espero que seja um momento agradável e proveitoso. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos um maravilhoso dia. Vamos lá? Atitudes do sábio e do insensato. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Nota de rodapé 1. As colheitas em toda a região da Palestina costumam acontecer, ainda hoje, entre os meses de junho e setembro. Nessa época é rara a ocorrência de chuvas, 1 Samuel capítulo 12, versículo 17, versículo 18. Não há razão nem bom senso em honrar uma pessoa insensível e perversa. Ela poderá conquistar a obediência das pessoas pelo medo que impõe, mas jamais pelo respeito amoroso que inspira. Provérbios capítulo 11, versículo 18, Provérbios capítulo 19, versículo 17. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz. Assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Nota JP 2. As pragas, sentenças, maldições e maus agouros, proferidos por quem quer que seja, não podem se concretizar na vida de quem caminha no temor do Senhor e, portanto, em justiça. Davi foi amaldiçoado por Simei, mas nada de mal aconteceu a Davi, pois estava inocente quanto à acusação de ter assassinado membros da família de Saul. 2 Samuel capítulo 16, versículo 8, versículo 12. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Nota de rodapé 3. Assim como a bebida alcoólica e as drogas entorpecem os sentidos e o corpo de seus usuários, o perverso e insensato são também indolentes e insensíveis ao profundo, libertador e maravilhoso conteúdo dos provérbios e parábolas de sabedoria bíblica. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Nota de rodapé 4. A segunda metade deste versículo pode ser traduzida literalmente por: quem dá salário ao perverso é como quem confia em qualquer transeunte. Abimeleque contratou pessoas desocupadas e vadias para ajudá-lo a matar seus próprios meio-irmãos, a fim de assumir um governo que se caracterizou por brevidade e insucesso total. Juízes capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 6. Como um cão que torna ao seu vômito é um insensato que repete suas tolices. Nota de rodapé 5. Mais de 1000 anos após a publicação deste provérbio, o apóstolo Pedro refere-se a esta passagem das Escrituras para
advertir os falsos mestres que perturbavam a boa doutrina neotestamentária da igreja primitiva. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O insensato repete suas tolices, assim como o viciado tende a retornar à dependência do álcool ou das demais drogas, se não permitir que seu coração seja absolutamente controlado pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 23, versículo 35. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. A King James de 1611 traduz este versículo assim: As a dog returned to his vomit, so a fool return to his folly. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Nota de rodapé 6. A expressão original hebraica aqui utilizado como um enlouquecido, ou como no vocábulo transliterado, como está aqui, tem sua origem em uma raiz que só consta nesta forma extensiva e reflexiva como sentido de louco, doença mental motivada por algum tipo de insolação. Curiosamente, a palavra traduzida por loucura em algumas passagens do livro de Eclesiastes advém de outra raiz que significa fingir que possui um brilho extraordinário ou tentar refletir um falso carisma. Eclesiastes capítulo 1, versículo 17, Eclesiastes 2:2, Eclesiastes 7:25. Uma outra raiz ainda utilizada descreve esse estado de neurose como delírio. 1 Samuel capítulo 21, versículo 12, Jeremias capítulo 50, versículo 38. Assim é a pessoa que engana seu próximo, e depois alega: mas eu só estava brincando. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção, como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro. Também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Nota de rodapé 7. Jesus, o Messias, também fez uso do significado desta passagem bíblica para repreender muitos religiosos e mestres da lei de seu tempo, mas preocupados com as formalidades exteriores e tradições ritualísticas do que em amar a Deus e ao próximo com plena sinceridade de coração. Mateus 22, versículo 36 até o 40, Mateus 23, versículo 27, Lucas 11, versículo 39. Como uma camada de esmalte
de prata sobre vaso de barro. Também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Assim é a pessoa que engana o seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando. Sem nenhum fogo se apaga, sem um caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar contendas. A palavra do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Jesus, o Messias, também fez uso do significado dessa passagem bíblica para repreender muitos religiosos e mestres da lei do seu tempo, de seu tempo, mais preocupados com as formalidades exteriores e tradições ritualísticas do que em amar a Deus e ao próximo, com plena sinceridade de coração. Mateus 22, versículo 36 a 40, Mateus 23, versículo 27, Lucas capítulo 11, versículo 39. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Nota JP 8. A conversa gentil e amistosa pode ocultar planos enganosos, intenções utilitaristas e maldosas, como a sedução da mulher imoral. Provérbios capítulo 2, versículo 16, Provérbios capítulo 5, versículo 3. Personalizando as qualidades morais na figura de duas mulheres bonitas e perspicazes. A falsidade é a grande inimiga da humanidade e da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 20, Provérbios capítulo 12, versículo 20. As 7 atitudes que o Senhor detesta. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 até o 19. Jó capítulo 5, versículo 19, Jeremias capítulo 9, versículo 8. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante, bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Nota JP 9. Jesus Cristo fez menção ao conteúdo deste versículo, ao lembrar que as pessoas não serão julgadas por seu exterior, por suas ofertas, rigor religioso, legalismo ou práticas cerimoniais, mas pelo que de verdade habita o seu íntimo. As mais íntimas intenções motivadoras das boas e das más obras serão todas trazidas a público. Deus é quem observa a avaliação e avalia o coração de cada ser humano. Provérbios capítulo 5, versículo 14, Lucas 8, versículo 17, Números 35, versículo 24, versículo 25. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca a destruição. Nota JP 10. Não se deve buscar a vingança, pois não temos condição de ser justos no propósito da punição corretiva contra quem nos prejudicou. Nossa tendência é sempre devolver muitas vezes mais pelo mal que sofremos. Tampouco devemos pensar em atentar contra alguém, pois com a mesma violência e sordidez com que planejamos qualquer mal contra o próximo, também seremos esmagados pelo efeito reverso. É como tentar resolver os problemas de um país mediante um ataque nuclear.
toda a terra seria afetada, inclusive o agressor. Salmo 7, versículo 16. Salmo 7, versículo 15. Eclesiastes 10, versículo 8, versículo 9. Esther, capítulo 7, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 18. Provérbios, capítulo 28, versículo 10. Provérbios, capítulo 29, versículo 6. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 27 do livro de Provérbios. Espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso, que você tenha aprendido ouvindo a palavra de Deus. Feito Lipas, Solideu Glória, tenham todos um maravilhoso dia. Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos depois. Tchau.